Boa tarde a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Lead na Nuvem, um podcast que tem como objetivo tratar de temas relacionados ao direito, internet e tecnologias. O podcast é um projeto de extensão do Grupo de Pesquisa Direito, Políticas Públicas e Tecnologia da Faculdade de Direito de Franca, liderado pelo professor Yuri Lanes, com a participação de todos os integrantes na formulação das questões feitas aos nossos convidados. Hoje estamos realizando o 3º Congresso Internacional na Faculdade de Direito de Franca, patrocinado pelo Magazine Luiza, Cicobi Três Colinas, Verifact, Unimed Franca, MVB Advogados, Connect, SCG Advogados, CNPq, IBICT, OAB Franca, e contamos com a presença dos nossos ilustres convidados. Doutora Ana Cristina Santos, ela é jornalista, mestre e doutora em comunicação pela Universidade de Brasília, com pesquisa na linha de poder e processos comunicacionais, pesquisa na área de informação e desinformação, políticas públicas de comunicação e comunicação comunitária, pública e alternativa. Graduada em comunicação social pela Universidade Estadual da Paraíba, possui pós-graduação em comunicação pública pela Universidade Gama Filho, atualmente exerce a função de chefe da Assessoria Especial de Comunicação Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Cristina. É uma alegria grande estar aqui. Acho sempre muito interessante essa interface da discussão do direito com a comunicação. Acho que vamos ter um bom bate-papo por aqui. Perfeito. Também o doutor Tiago Braga, que é doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, mestre em Educação Tecnológica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e graduado em Sistemas de Informação pela PUC de Minas Gerais. Atualmente é diretor do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, onde atua também como líder do Laboratório de Informação e Sociedade e como professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Programa de Pós-Graduação do IBICT da UFRJ. É integrante, convidado do Comitê de Gestão Técnica Global Data Access Network, iniciativa liderada pela ONU Meio Ambiente e pelo I4T Global Knowledge Network, suportado pela Unesco. Atua no comitê editorial da revista Library Trends da Johns Hopkins University Press. Atua em pesquisas ligadas à ciência da informação de caráter nacional e internacional. Seja muito bem-vindo também, Dr. Tiago Braga. Muito obrigado, doutor Fábio, doutora Beatriz. É um prazer estar aqui mais uma vez no Lead nas Nuvens, que é esse podcast fantástico que vem discutir as perspectivas da informação e do direito digital. Perfeito. A gente está aqui também com a nossa aluna Beatriz Ancheski. A Beatriz, ela é, além de nossa aluna do 5º ano, ela é integrante do grupo de pesquisa Dr. Yuri, mas ela é também nossa estagiária do núcleo de pesquisa da faculdade, monitora de direito digital, e uma das principais responsáveis pela organização do congresso também. Beatriz, dá a sua saudação inicial. Muito obrigada, Dr. Fábio, pela sua lisonjosa apresentação. Fico muito honrada de estar aqui com todos vocês hoje. Bom, conforme a gente conversou previamente, doutor Tiago, doutora Ana Cristina, a gente vai dividir esse nosso programa, essa nossa conversa, em 2 grandes blocos. A gente vai falar primeiro da divulgação científica e de informação científica, acesso à informação científica, nos programas tanto do Ministério quanto do IBICT, e depois a gente vai falar também de algumas ferramentas, políticas públicas de combate à desinformação. Então, a Beatriz agora já vai encaminhar perguntas do primeiro bloco. Nesse primeiro momento, a gente já queria saber, numa perspectiva assim, também de discussão do 3º Congresso Internacional, que vem discutindo também a comunicação digital em si, que é um assunto que muito se trata o IBICT e o Ministério também. E no panorama de vocês, como vocês avaliam o papel das instituições de ciência e tecnologia na mediação da informação científica para o público em geral? Pode ficar à vontade. Bom, eu acho que a gente tem um desafio muito grande pela frente, a gente como indivíduos, mas também como instituições, né? Nós vivemos um momento que eu acho que a gente pode considerar como um momento de crise da informação.
Nós vivemos num ambiente onde a gente tem muito acesso à informação, onde a gente tem muita forma de produzir comunicação e, naturalmente, esse ambiente ele é permeado de desinformação, ele é permeado de informações desencontradas. A gente costuma dizer isso é uma novidade, isso é uma coisa que surgiu com a internet. A gente sabe que não. O boato, a calúnia, a informação inverídica, a mentira, ela sempre existiu. Mas com o advento das novas tecnologias, com a rapidez com que essas tecnologias elas se popularizam, também esse fenômeno da desinformação ele se amplia. E aí as instituições elas têm um grande desafio, que é tentar compreender esse fenômeno, compreender como ele se dá e como é que ela pode atuar na perspectiva, sobretudo quando a gente fala das instituições públicas, como é que ela pode atuar para que essas questões, esses ruídos, esses processos de desinformação, eles não interfiram de forma negativa também na organização social. Complementando ou dialogando com a sua perspectiva, né, desse excesso de informação, excesso de acesso à informação, a parte da divulgação científica e da popularização da ciência, ela se torna ainda mais importante, né? Porque se a gente tem esse mar de informação, com muita coisa que não possui qualidade, com acesso a muitas informações que não têm fontes verificadas, que não têm um lastro em pesquisas científicas e que, às vezes, se apresentam como soluções para os problemas que a gente tem na sociedade, é preciso ter, de fato, uma estratégia estabelecida para a popularização da ciência, porque eu acho que, inclusive, nós, da comunidade científica, a gente tem que fazer uma meia-culpa desse distanciamento da sociedade com a ciência, com o produto da ciência. Então, a gente sabe que há todo um processo desse mar de informações que a doutora Ana Cristina citou, mas há também um foco ou um investimento do tempo dos pesquisadores em índices de publicação em revista A, em construção de livros, em eventos científicos, e muitas vezes isso vem em contraponto a um tempo que poderia ser dedicado à popularização da ciência, à aproximação da ciência com a sociedade. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo ponto é que a popularização da ciência, e isso é uma percepção muito própria minha, mas durante muito tempo ela foi vista como um adendo do processo científico. E a nossa perspectiva no IBICT é que ela faz parte do eixo principal da ciência. Então, fazer ciência é também fazer popularização da ciência, é também se comunicar com a sociedade. E, por isso, o IBICT colocou, dentre as suas metas, a gente está agora num programa do IBICT, que é a gestão que eu participo, né, que foi escolhida pela ministra Luciana Santos para comandar o IBICT durante os próximos 4 anos, com um eixo que se chama Transformar a Consciência, que é essa proposta da ciência construir ou fazer parte dessa transformação da sociedade, e por isso a gente tem trazido o nosso canal Ciência, está até aqui participando do congresso também, né? Mas a gente tem trazido o canal Ciência para ser um ator ativo em todos os eventos, em todas as ações institucionais do IBICT. Nossa, eu acho que assim, vocês até chegaram a responder a nossa segunda pergunta, então, de forma completa foi explicado até mesmo os excessos da informação e da desinformação. Nós temos, né, observado de perto o trabalho de vocês, foi incrível estar em Brasília, tanto na MCTI quanto do IBICT, e agora também com o canal Ciência, que no congresso, mais uma vez, ano passado, né, Fábio, a gente teve a oportunidade de entrevistar as meninas do canal Ciência. Exatamente, foi muito legal. Tiago, na esteira do que você estava dizendo agora, me parece, eu acho que eu li uma vez que dentro de um gênero disseminação de informações científicas, a gente poderia dividir em divulgação científica, que seria para o público em geral, e a comunicação científica, que é mais dentro da comunidade mesmo. E o que você chamou, portanto, de popularização da ciência seria arrumar estratégias, então, de uma mais efetiva divulgação científica. Tornar a linguagem científica mais acessível para o público geral. Eu te destacaria, foi muito curioso que essa semana, né, trocou a presidência do Supremo Tribunal Federal. Era o ministro Barroso, agora ontem assumiu o ministro Edson Fachin, e o ministro Barroso foi prestar contas, se não me engano, na segunda-feira, né, da gestão dele,
E um dos marcos da gestão dele foi tornar a linguagem jurídica mais acessível, julgamento no tribunal, uma simplificação de termos, das ementas dos acórdãos mesmo. De uma maneira geral, tanto o Ministério quanto o IBICT tem programas, propostas parecidas com essa, de simplificação da linguagem científica, tornar ela mais acessível para a população de alguma maneira? Bom, posso começar, doutora? Professor, acho que a sua colocação ela faz muito sentido. De fato, a gente tem perspectivas distintas para a comunicação científica, que é a comunicação tradicional, por meio de artigos científicos, livros, eventos científicos, como esse que está acontecendo agora aqui na cidade de Franca. E a divulgação da ciência, ou popularização da ciência, que é o termo que eu, inclusive, acho melhor de se usar, que é essa perspectiva de aproximar a ciência do dia a dia da sociedade. Mas tem uma coisa muito importante que a gente precisa trazer, que a popularização da ciência não é um processo de via única, ou seja, não é eu, enquanto cientista, enquanto pesquisador, entregar a ciência numa linguagem mais palatável para a sociedade. É isso também, mas é envolver a sociedade no processo de fazer ciência. Então, a gente tem uma perspectiva de ciência cidadã, o IBICT tem trazido essa perspectiva na sua construção institucional, na sua atuação ao longo dos anos. A gente tem a plataforma Civis, que é a maior plataforma de ciência cidadã do Brasil hoje em dia, que é uma plataforma de infraestruturas de ciência cidadã, e a ideia da ciência cidadã é permitir que o cidadão comum possa participar do processo de ciência. E eu vou te dar um exemplo. Em 2017, 2018, a gente fez um projeto de informação sobre a qualidade dos rios no Pantanal, perto de Bonito. E para ter essa métrica da qualidade dos rios, a gente podia pôr sensor, podia mandar pesquisadores, mas a gente fez um processo diferente. Junto com o Instituto, que é o Instituto Homem Pantaneiro, a gente entrou em contato com cidadãos, com ribeirinhos, com pessoas que moravam na região, que viviam do turismo, que viviam daquele lugar, para que eles indicassem a qualidade ou a tuvidez da água diariamente. Então, eles iam lá, eles já tinham que passar do lado do rio, e aí eles entravam no sistema e indicavam a qualidade. E isso foi um grande insumo. E aquele cidadão entendeu o que era ciência, entendeu o que a gente está fazendo, mas ele também contribuiu com a construção da ciência. E eu acho que essa é uma perspectiva que nós, da comunidade acadêmica, da comunidade científica, devemos ter muito forte, né, de trazer a ciência para a sociedade, mas numa perspectiva de troca, em que a gente leva a ciência, mas a gente também absorve a ciência deles. Eu acho que você foi muito feliz, professor, de trazer esse exemplo do STF. Acho que o STF tem uma compreensão muito clara do momento que o povo brasileiro vive, que é essa vontade também de estar mais perto das suas instituições. Então, no MCTI, a gente tem essa compreensão, desde o início dessa gestão, sob comando da ministra Luciana e por orientação dela. Nós buscamos aproximar a ciência do cidadão comum e buscamos também despertar nesse cidadão que ele também faz ciência. Então, nós buscamos também respeitar os saberes tradicionais, esses conhecimentos que estão ali na comunidade e compreender que isso também agrega ao fazer científico na academia e nos institutos de pesquisa. Então, nós temos esse norte e enfrentamos esses desafios. Então, dentro dos eventos que a gente participa, nós buscamos sempre trazer vários tipos de atividades, trazendo o lúdico, trazendo o cultural, para que as pessoas também possam compreender a partir de outras linguagens. Nós temos incentivado muito as nossas unidades de pesquisa, os nossos institutos, OS, com projetos como esse do IBICT, do Instituto Mamirauá, do Museu Gale, de tantos outros, onde a gente consiga trazer mais o que esses institutos estão fazendo para perto da população. E no que diz respeito mais à minha atuação ali dentro da comunicação, a gente também tem buscado trazer uma linguagem que aproxime as pessoas, que ajude a compreender o que se faz dentro dos laboratórios. Eu acho que essa perspectiva de que a academia, a universidade, a pesquisa, ela está longe das pessoas, ou que isso não serve para o cotidiano, para transformar a vida das pessoas, não nos serve essa compreensão. E a gente busca trabalhar justamente nessa outra perspectiva. Então, é usando linguagem mais simples, é explicando o que é jargão, é tentando pegar linguagens que sejam acessíveis, por exemplo.
todo o nosso conteúdo, tudo que a gente produz no Ministério, a gente tem uma versão para a rádio e funciona muito bem nas rádios do interior, nas rádios comunitárias e até mesmo nos baixadores de internet, que é um jeito mais fácil de você trazer a informação. E, óbvio, também a gente trabalha muito com rede social, trazendo o lúdico, trazendo o meme. A gente brinca que meme também é ciência, é um jeito muito bacana de trazer, de aproximar as pessoas dessas conversas. Muito bacana. Isso me traz insights de ontem, que o IBICT também fez um curso de influenciadores para os alunos da nossa faculdade, né? Com a doutora Leda, com o Eduardo Bessa e com tantos outros pesquisadores. E eles compartilharam justamente sobre isso e é muito interessante ver a fundo o trabalho de vocês e como vocês têm observado esses obstáculos para trazer a ciência para a sociedade em si, né? E ainda nesse viés, só mais uma pergunta, Fábio, se me permite, sobre a comunicação pública, quais são os maiores obstáculos para a população da ciência no Brasil? Como que vocês enxergam isso nos dias de hoje? A gente tinha que voltar aí alguns episódios. Eu acho que a comunicação pública em si, ela já enfrenta alguns desafios, né? A nossa comunicação no Brasil, ela surge basicamente de um meio comercial. Ela se funda dentro da lógica do lucro, dentro da plataforma, embora a radiodifusão seja uma concessão pública. Então, a comunicação pública em si, ela já enfrenta alguns desafios. E a comunicação pública da ciência ainda mais, né? Porque a gente precisa ir encontrando nichos, a gente precisa ir encontrando formatos. Mas, para não dizer que nem tudo é desafio, nós temos grandes experiências e nós temos grandes projetos que vale a pena a gente observar, né? Nós temos bons documentários, nós temos boas animações. Dentro dos nossos institutos, a gente produz muita coisa. Vou fazer propaganda aqui do nosso trabalho, mas todos os nossos eventos, a gente termina os eventos do MCTI com pequenos documentários que envolvem essa lógica de pensar a ciência e são materiais que são públicos, eles podem ser difundidos em todos os espaços. Muitas TVs educativas, comunitárias, elas usam esse conteúdo. E a gente tem muitas experiências dentro das universidades, nas TVs educativas, que ajudam a somar a isso também. A própria estrutura da EBC também tem programas. Existem redes de documentários, não só do Brasil, mas do exterior. Inclusive, agora, em dezembro, a gente está apoiando um evento de produtores de conteúdo científico para emissoras públicas internacionais e também parceria com a EBC. Então, existe muita coisa acontecendo. Então, em si, é um espaço onde a gente acha que tem um traço pequeno de audiência, mas há muita coisa acontecendo e que a gente consegue chegar nas pessoas, né? Acho que todo mundo consegue ter uma experiência boa, talvez não a Bia, que é a mais jovem, mas da sua infância com a TV Cultura. A TV Cultura atravessa gerações e isso é um bom exemplo de TV pública, de comunicação pública atuando pela ciência. O IBICT tem muitas estratégias também, como o canal Ciência, né? Enfim, e a gente, fazendo a visita no IBICT, foram mostrados vários programas de até com inteligência artificial, reproduzindo ideias de cientistas famosos que tivemos aqui no Brasil, em outros lugares também. E a gente queria saber um pouco dessas políticas públicas e desses programas do IBICT para o nosso espectador tomar conhecimento. Não, obrigado pela provocação. E eu até tenho que me segurar porque eu me empolgo para falar. Mas o IBICT ele tem investido em várias ações. Então, tem o canal Ciência, que vocês já citaram. O InfoSciencer, que é o curso que vocês fizeram. É uma proposta muito legal, porque a nossa análise, o nosso diagnóstico é que tem um espaço de discussão nas redes que é muito difícil institucionalmente você chegar. Então, imagina um grupo de WhatsApp da rua. Ninguém do poder público estará naquele grupo de WhatsApp. Mas, eventualmente, circulam informações ali que poderão ser incorretas, falsas, ou, inclusive, prejudiciais para a saúde, para o bem-estar social. E a ideia do InfoScience é formar jovens que queiram ou que possam atuar enquanto influenciadores da ciência. Então, esses jovens que já estão nos espaços, eles utilizaram uma linguagem própria de influência, uma estrutura própria que é
trabalhado no curso para, naquele meio em que ela já está inserida, ela poder fazer essa educação científica e poder aproximar um pouco da ciência das pessoas. E a gente tem a nossa NICE, que é a nossa inteligência artificial. A gente falou um pouco sobre ela hoje. É uma inteligência artificial open source, desenvolvida e treinada no Brasil, então com tecnologia nacional, e que consegue simular os grandes pesquisadores brasileiros. Então, é possível que um jovem que nunca tenha tido contato, né, com César Lattes, com Nice Figueiredo, Maria da Conceição Tavares, enfim, vários cientistas brasileiros possam, por meio da inteligência artificial, acionar ou acessar eles, né? E uma última perspectiva que eu queria partilhar é a nossa ideia de modelo de ciência. Então, a gente tem um modelo de ciência que é um modelo que vem do norte global para o resto do mundo, né? Esse vem da Europa, principalmente, para o resto do mundo, e no norte global fica muito forte, mas que é um modelo que prioriza também a ciência que é feita no norte. Então, as maiores citações sempre são do norte global, a língua oficial é o inglês, os principais meios de comunicação científica, né, estão no norte global, e a gente traz a perspectiva da ciência aberta. E a ciência aberta, ela é uma proposta de ciência em que o processo de construção da ciência é transparente, mas o conteúdo e o resultado da prática científica também é transparente. Isso serve para os próprios cientistas, mas também para a sociedade, que torna-se capaz de acompanhar como se faz a ciência, qual que é o processo de construção da ciência. Perfeito. Acho que a gente pode ir para o segundo bloco, né? Para a gente falar agora, eu acho que a melhor ferramenta que a gente tem para construir o conhecimento científico na sociedade é a divulgação, é tentar trazer a sociedade para perto, com programas tanto no âmbito do Ministério quanto do IBICT, mas a gente precisa falar de também ferramentas de combate à desinformação, né? E aí a Bia vai encaminhar as primeiras perguntas sobre isso agora. Logo de início, eu já venho com a seguinte pergunta. A desinformação científica, ela, de fato, tem impactos graves na sociedade. A gente viu isso na pandemia, por exemplo, né? E numa perspectiva também de políticas públicas, que a gente muito debate aqui no Congresso, como vocês veem essas estruturas para combate à desinformação de uma forma mais eficaz e também democrática? Olha, eu acho que nós vamos pedir socorro aqui para a turma do direito. Eu acho que a gente tem que pensar no combate à desinformação de algumas perspectivas, múltiplas perspectivas, né? A gente costuma sempre dizer, tem um termo que as pessoas dizem assim, quando você procura as coisas no ChatGPT, você sabe que foi o ChatGPT, porque ele vem com um complexo e multifatorial ou multissetorial. Mas o caso da desinformação é justamente esse, né? Um problema social, um problema muito complexo. E a gente precisa, para tratar a questão da desinformação, também ter abordagens multissetoriais, multifatoriais e que deem conta dessa complexidade. Uma delas vem muito pelo campo do direito, vem pelo campo da legislação. E outros vêm pelo campo da própria questão do dia a dia, da comunicação. Mas tem uma questão que eu acho que é fundamental aí, é a gente pensar em como a gente prepara as pessoas para consumir a informação. Então, é um passo anterior até a desinformação, né? A gente tem, na pandemia, um exemplo muito claro, todo mundo viu o que aconteceu, né, com a lógica da vacina, com a lógica do isolamento, e as coisas aconteciam ali e colocavam a vida das pessoas em risco de uma forma muito direta. Mas, de forma muito subliminar, a desinformação também vem atacando as pessoas, quando impõe um padrão de beleza inalcançável para as meninas, quando impõe um padrão de masculinidade inalcançável e ofensivo para os meninos, quando impõe questões como princípios e objetivos e sonhos que são meramente pautados pela questão do lucro ou de outros interesses. Então, essas questões subjetivas também estão ali. Então, para combater a desinformação, acho que o primeiro passo, ou um dos passos em paralelo, além da questão da regulação, além da gente combater, além da gente
construir fontes confiáveis, a gente precisa muito investir na informação, na alfabetização midiática, na formação para que as pessoas possam consumir a comunicação. Eu acho que isso é uma coisa muito necessária e a gente pensa na lógica da criança, então isso precisa acontecer na primeira infância, mas a gente também precisa lidar com uma população que envelheceu sem ter contato com essas tecnologias. Eles também precisam ser cuidados e precisam também ser assistidos para que eles também possam ser parceiros e possam ser sujeitos ativos desse combate à desinformação. Eu acho interessante que tem a perspectiva do combate à desinformação, mas também tem o que eles chamam de misinformation, né, que é a informação faltante ou a informação incompleta, e tem o problema da informação fora de contexto. Então, às vezes, tem uma informação que ela, inclusive, é verdadeira, ela só está fora de contexto. Você citou o caso da pandemia de Covid, e eu lembro de receber estudos provando que a hidroxicloroquina funcionava contra a cepa da Covid, né? E quando você ia ver, era um estudo de 2006 com uma cepa muito antiga, mas era uma informação científica, mas que estava descontextualizada. E é por isso que o IBICT tem proposto um trabalho ou uma atuação em prol da integridade da informação. A integridade da informação é um conceito que a Unesco traz, e a Unesco discute isso a partir do que ela chama de infodemia, né, que seria essa pandemia de informações falsas, essa desordem informacional causada pelo problema da desinformação. E, para lidar com isso, a gente tem que buscar a integridade da informação, que é uma informação que tenha uma fonte clara, que é uma informação que você sabe que não foi alterada, que não foi tirada de contexto, e que é uma informação que tem um lastro no seu ciclo informativo em que você consegue mapear a construção dessa informação. Agora, isso é um desafio no ambiente das redes sociais, no ambiente das plataformas digitais. E é um desafio que se torna cada vez maior quando essas plataformas percebem que elas têm um grande tesouro, que são os dados ou os microdados de centenas de milhões de pessoas. E há um processo que se inicia logo após a pandemia de fechamento dessas plataformas. Então, o X, né, que na época que era Twitter, ele tinha uma API que dava acesso a todo o conteúdo da plataforma. E que essa API é fechada. Hoje em dia, para você acessar essa API, você tem que pagar $5.000. É um valor muito caro. A Meta tinha o CrowdTangle, que era uma plataforma para que os acadêmicos pudessem fazer pesquisa sobre suas plataformas, que também é descontinuado no ano de 2024. Então, esse movimento de fechar as plataformas, ele é um movimento que impede, inclusive, que a gente perceba que há desinformação está acontecendo. E é um problema para a construção de políticas públicas, porque se você não sabe o que a população está discutindo, ou quais são as demandas da população, quais são os anseios populacionais, dificilmente você vai conseguir produzir políticas públicas que, de fato, atendam aos anseios sociais, né? Porque você não tem acesso a esses anseios. Exato. Eu acho que quando a gente fala sobre desinformação, não tem como a gente falar sobre a regularização das plataformas digitais. Eu não sei se a doutora Ana Cristina gostaria de complementar alguma coisa, falar sobre os riscos ou sobre os limites que a gente tem, tendo essa perspectiva. Eu vou complementar a sua pergunta só para dizer que a doutora Ana Cristina começou a dizer que esse é um problema multissetorial e que envolve o direito, e acho que aproxima muito o direito e a comunicação, que é a área dos senhores. E nesse sentido, então, acho que no direito hoje se debate muito a necessidade, a possibilidade de regulamentação, tanto de redes sociais e de combate à desinformação, às fake news, a criminalização disso, de alguma maneira, né? Eu queria muito saber como que a comunicação, ela reage às possibilidades, por exemplo, de, através de decisões judiciais, se retirarem conteúdos das plataformas. No direito isso é muito debatido, mas acho que é bacana a gente propor essa troca, essa interdisciplinariedade e pensar como que a comunicação
pensa esse problema? Eu, particularmente, a gente enxerga a desinformação e, em alguns campos graves, um negacionismo científico na parte da vacina, da Covid, um negacionismo climático hoje em dia, por parte até de autoridades estrangeiras. E, para nós aqui, onde avançou muito, e talvez nem tanto positivamente, mas na parte eleitoral. Acho que o principal órgão que regulamentou, de alguma maneira, isso no Brasil foi o TSE, através do combate à desinformação, quanto à credibilidade das eleições, das urnas eletrônicas e decisões judiciais de retirar perfis das redes sociais ou conteúdos também. Então, eu queria um pouco saber, e isso é objeto de muita crítica dentro do mundo jurídico e da sociedade de uma maneira geral, e como que a comunicação pensa essas estratégias que vêm um pouco do campo jurídico, e que muita gente vai dizer que restringe a liberdade de expressão das pessoas, né? E como que a comunicação pensa a respeito dessa problemática. Professor Fábio, Beatriz, eu fiquei lembrando aqui de quando eu recebi a visita de vocês no Ministério no ano passado. E o quanto eu fiquei muito feliz em perceber que existia uma estrutura, que existia um congresso, que existia um grupo de pesquisa voltados para pensar essas questões, essa interface ali do direito com a comunicação. E por que eu digo isso? A gente que atua na comunicação, sobretudo quem atua ali perto da questão eleitoral, quem atua no dia a dia com rede social, a gente sabe o quanto é difícil a gente achar formas de equilibrar a balança nesses ambientes. Então, eu lembro que duas campanhas eleitorais atrás, a gente ainda partia daquela coisa, você sobe um post na internet e aí é um post ofensivo, é um post com mentira, é um post que não deveria estar ali. A lei eleitoral, de modo geral, ela tem regra para aquilo ali, mas o tempo da rede social até a gente requerer que aquele post fosse retirado, o estrago já estava feito. Eu acho que a gente já avançou muito porque se debruçou muito sobre isso como uma questão urgente, uma vez que nas eleições o impacto está dado ali, né? Pode-se mudar o resultado eleitoral, como nós já vimos acontecer nos municípios, nos estados, até mesmo em eleição nacional, se muda um resultado em virtude de fake news, em virtude de difamação acontecendo ali na lógica das redes. Então, eu acho que é muito salutar que a gente comece a pensar isso de uma forma integrada, porque o direito precisa compreender da perspectiva da comunicação e a comunicação também precisa compreender muito da perspectiva do direito para que a gente ache solução. Vejam, não é um debate simples. Basta olhar para qualquer tema na Comissão de Ciência e Tecnologia ou na Comissão de Comunicação, ou mesmo os grandes projetos que estão lá em debate, a gente não consegue encontrar consenso com facilidade. E aí, o tempo que os projetos estão sendo debatidos, a tecnologia já avançou muito mais. Então, quando a gente consegue dar solução, dar resposta para uma coisa, o problema está defasado, porque nós temos uma questão mais adiante. Então, acho que a gente precisa, sim, de regulamentação nas redes sociais, como a gente tem regulamentação em tudo na vida. Eu sempre comento sobre isso, que na perspectiva do direito, e eu sempre tenho um flertezinho ali no direito na minha carreira toda, porque eu acho que na perspectiva do direito a gente já avançou já tem consenso sobre 1 milhão de coisas. Então, não mudou porque é na internet, não mudou porque é digital, porque é online. Óbvio que a gente precisa entender alguns padrões, a gente precisa entender como funciona o algoritmo, a gente precisa entender no detalhe o que é desinformação, precisa para ver como é que a gente aplica. Mas, no detalhe, as grandes questões já estão postas, já estão colocadas ali pela Constituição. Então, a gente precisa aplicar. E eu acho que essa questão da regulamentação das redes, a gente precisa avançar mais. Acho que no campo do eleitoral ainda precisa avançar mais. Tem coisas que estão na perspectiva da incompreensão, por exemplo, mais um exemplo prático, e aí já deixo para o grupo de pesquisa de vocês começar a pensar também sobre isso. A gente vai ter eleição daqui a pouquinho, ano que vem nós temos eleição. E o que acontece com todos os órgãos públicos a partir de certo período? Nós temos que tirar as redes sociais do órgão do ar. Então, como que você supera esse problema?
Então, eu tenho a eleição presidencial, as redes sociais de todos os ministérios são recomendadas a serem retiradas. Não sei se isso acontece com o IBICT também. Se a eleição é estadual, acontece. O governo do Estado, secretarias, eles precisam tirar a rede social do ar, porque se compreende que pode ter uma propaganda, um post mal utilizado. Mas como que a gente faz? Essa informação ela deixou de existir? E o cidadão que precisa daquilo ali? E como é que ele valida que em algum momento ele recebeu aquela orientação? Então, isso é um desafio do campo da comunicação, e a gente reclama muito do lado de vocês, viu? A gente reclama, o povo do direito precisa como resolver isso, é uma confusão. Mas eu acho que é um debate que a gente precisa fazer junto, porque não é solução simples. Há problemas em deixar, mas há problemas também em tirar. Para onde a gente caminha? Então, eu acho que toda essa perspectiva de falar sobre regulação e sobre como que a gente lida com essas questões todas, elas podem ser debatidas, e a gente pode achar caminho conjunto quando a gente une essas duas áreas. Você estava falando, me remeteu à sua primeira fala, porque uma das grandes dificuldades que eu vejo está relacionada a perceber a desinformação também. Então, imagina, a doutora Ana, na sua primeira fala, trouxe a problemática do excesso de informação, dessa sobrecarga informacional que a nossa sociedade fica sujeita a, né? E nessa sobrecarga, muitas vezes, é difícil você perceber que a desinformação aconteceu. Eu vou dar um exemplo de um relatório. A gente tem lá no IBICT um projeto que chama Rede Minerva, que, na verdade, não é um projeto, é uma rede interna de organização das informações e das nossas ações relacionadas à integridade da informação. Nessa rede, a gente tem 2 projetos, um junto com o Ministério da Justiça, um junto com o Ministério da Saúde, e uma ação junto com outras instituições de pesquisa, o CNPq, o IPEA, a FINEP, a CAPES e o IBICT. Então, num desses projetos, a gente fez um relatório sobre a questão das bets, que é um tema polêmico, um tema muito atual. Esse relatório foi citado na CPI das bets, alguns programas de TV nos procuraram para a gente falar sobre ele. E o que esse relatório descobriu era que influenciadores que tinham como foco o público infantil, eles utilizavam um recurso de transmissão ao vivo do YouTube para transmitir propaganda 24 horas por dia sobre bets para crianças, ensinando crianças de 10 anos, 9 anos de idade a jogarem. E depois eles apagavam, então não ficava o registro, porque era uma visualização ao vivo, e esse vídeo ao vivo, se ele não é submetido no canal, ele se perde. E no outro dia, eles gravavam esses vídeos, no outro dia eles davam play no vídeo de novo e ficavam mais 24 horas passando. E o vídeo tinha só parte das informações, mas aí durante o vídeo submetiam no chat o restante. Então, você clique no link tal, acesse aqui, e esse chat também se perdia. Então, se você não estivesse olhando ao vivo, você não ia perceber o problema, né? Depois, aquele youtuber Felca até trouxe um pouco dessa temática naquele vídeo famoso dele sobre adultização, né? Eu concordo com a perspectiva que a doutora Ana traz de que a regulamentação ela não vai conseguir resolver todos os problemas. E a gente tem que pensar, e isso acho que é um desafio, de fato, para os operadores do direito, de como se fazer uma legislação que cubra os parâmetros mínimos necessários, mas que permita ser aplicados aos casos futuros, né? Aos problemas que ainda virão. Porque se a gente resolve o problema agora, eles vão criar outro problema daqui a um mês, que não está previsto na legislação. As próprias bets. Há 5 anos, não tinha. Há 10 anos, quando se discutiu o marco legal da internet, não tinha, né? Não tinha nem rede social direito. Então, eu tenho essa perspectiva. Acho que a gente tem que ter um registro histórico desse processo informativo. Então, tem muita gente que faz pesquisa sobre isso em todas as áreas do conhecimento, só que as pesquisas também se perdem, os dados se perdem, porque a gente não tem essa cultura de compartilhamento científico. E eu penso que a Rede Minerva está propondo isso, o indexador das pesquisas
que tenham como temática a integridade da informação e a desordem informacional causada pela desinformação, que a gente possa agregar essas pesquisas, agregar os dados coletados e, com isso, permitir que os pesquisadores, no futuro, possam revisitar o presente. Porque se eles não tiverem coletado agora, né, e forem fazer as pesquisas, eles não vão conseguir ver o que aconteceu no presente. Mas se eu tenho outro pesquisador que está coletando e esse pesquisador partilhar, então isso permitirá que a gente compreenda esses problemas com maior profundidade. Perfeito. Eu acho que agora, infelizmente, nosso tempo vem se encerrando. Dr. Fábio, gostaria de fazer mais alguma consideração? Não, acho que a gente abre para os comentários finais, né? E aí a gente faz um encerramento. A gente abre agora, então, para uma saudação final dos senhores, se quiserem deixar alguma saudação aqui para os nossos alunos, nossos espectadores, para a gente encerrar. Infelizmente, ficaremos a tarde inteira conversando aqui, né? Passa rápido, né? Então, Por favor. quero muito agradecer o convite. Estava meio ansiosa quando cheguei aqui, como que nós vamos fazer esse bate-papo, mas passou muito rápido até. A gente percebe que esse é um tema que tem muito espaço para a gente conversar mais. As questões relacionadas nessa linha tênue aí entre o direito e a comunicação, elas precisam ser mais aprofundadas. Então, quero muito saudar essa iniciativa, a iniciativa do podcast, a iniciativa do Congresso, e agradecer o convite, dizer que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está sempre de portas abertas. Vocês vão sempre ser muito bem-vindos. E fazer um convite também para que vocês acessem o site do Ministério, é uma fonte segura de informação. Acessem também as nossas redes sociais e venham produzir conteúdo junto conosco e compartilhar, porque a gente acredita que a ciência ela deve ser feita assim, compartilhando e a muitas mãos. Também queria agradecer a gentileza do convite, de abrir o espaço no LIDE nas Nuvens, para que possamos falar um pouco da atuação do IBICT, dizer que o IBICT é a Casa da Ciência Aberta no Brasil, é a instituição capaz de lidar com os diversos problemas informacionais. Essa é a missão do IBICT, né? As infraestruturas de informação para o desenvolvimento do país, e a gente acredita que essa cooperação, essa atuação em conjunto entre as diversas áreas da ciência permitirão que, de fato, a gente tenha informação enquanto essa matéria-prima, que é tão essencial para o desenvolvimento social, ambiental e econômico do país. Perfeito. Muito obrigada. Vocês são incríveis, assim. Acho que mais do que uma perspectiva profissional, vocês levam o conhecimento, a informação, a comunicação como missão de vida. E é muito importante, acho que os alunos conseguiram perceber isso através desse podcast. Eu espero que eles tenham se sentido, se reconhecido nessa conversa que a gente teve, porque foi muito especial. E nós estamos muito felizes em recebê-los aqui mais uma vez. Pela primeira vez, a doutora Ana Cristina. Espero que não seja a última, que venham próximas vezes. E também nos vemos em Brasília, né, Fábio? Bom, agradeço também, doutora Ana Cristina, doutor Tiago. Dizer de um agradecimento pessoal, estou falando em nome da nossa faculdade, do nosso diretor José Sérgio Saraiva, do professor Yuri também, que organiza o congresso e que é coordenador desse grupo de pesquisa. Mais um agradecimento pessoal também, o tanto que a gente foi muito bem recebido lá em Brasília, tanto no Ministério quanto no IBICT, onde a gente já teve mais de uma vez. A gente gostaria de continuar mantendo e aprofundando nossas relações, assinamos um acordo de cooperação técnica hoje, e dizer, assim, do meu sentimento como não só professor e pesquisador na área do direito, mas como cidadão brasileiro, de ver, assim, pessoas tão bem intencionadas, que se dedicam tanto à área da pesquisa, da informação, tanto no Ministério quanto no IBICT também. Então, agradecer a presença, dizer que é uma honra, uma satisfação a gente poder contar com a participação de vocês aqui na Faculdade de Direito de Franca e que a gente espera poder contar outras vezes também. Obrigado. Obrigada. E, por fim, eu gostaria de deixar um convite para os nossos ouvintes, que vocês sigam a gente nas redes sociais e também nas plataformas para ouvir esse podcast. A gente se encontra na próxima. Obrigada.